Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Na série Maturidade e Caráter, nós queremos falar sobre o tema Não despreze os detalhes. E queremos ler em Efésios capítulo 5, os versos 13 a 16. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Detalhes podem determinar o êxito ou o fracasso na nossa caminhada cristã. Muitas vezes nós não consideramos as coisas pequenas, nem no sentido positivo de considerar e dar graças a Deus pelos dias das pequenas coisas, mas também no lado negativo em relação, por exemplo, a pequenos pecados. Na verdade, não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Tudo que é pecado ofende a Deus, independente do tamanho. Por isso, apesar de não haver essa separação entre pecado menor ou maior, os detalhes em relação ao pecado muitas vezes não são levados em consideração por nós, e isso acaba nos tornando vulneráveis a cometê-los ou permanecer com eles sem que eles sejam tratados adequadamente. O fato é que uma pessoa de caráter, aquele que quer viver com uma vida que seja mais parecida com a de Jesus, fica mais atento aos detalhes. É mais atenciosa essa pessoa em relação à palavra de Deus, aos mandamentos da palavra, às ordens que Deus dá, a orientação que Ele nos passa nas Escrituras Sagradas. Em outras palavras, nós podemos dizer que a pessoa que tem o seu caráter tratado por Deus, pelo Espírito Santo, é aquele que não deixa passar pequenas sujeiras. Se sente incomodado quando percebe a primeira ou qualquer mostra de pecado na sua vida. Se sente incomodado com essas coisas. Qualquer sujeirinha mexe com essa pessoa. Por isso, quem tem o caráter tratado se torna radical na maneira como trata essas questões. E eu quero deixar para você uma orientação básica que pode ser fundamental para toda a carreira cristã. As disciplinas espirituais básicas são essenciais. Ler a Bíblia todos os dias, buscar na palavra de Deus a orientação que você precisa em cada momento, em cada dia, para cada situação da vida, a oração, conversar com Deus, manter intimidade com o Senhor, relacionamento com Ele, e o jejum. As disciplinas espirituais básicas farão a tua vida o meio pelo qual Deus tocará a tua geração e tocará as gerações que ainda virão.
E eu quero deixar para você o grande desafio. Não perca um dia sequer. Não deixe uma vez sequer sem estar buscando ao Senhor. Todos os dias, separe tempo para estar na presença dEle. E então, seja na sociedade em que você vive, no meio da sua família, no meio do teu povo, no meio da igreja, na sociedade de uma forma em geral, seja você o bom perfume de Cristo. E que ao olharem para você, ao andarem com você, as pessoas sintam, percebam, Jesus está ali. Não porque você seja Jesus, mas porque Jesus em você faz toda a diferença. Eu fecho os meus olhos para ver, eu vejo antes de acontecer. Sim, eu vivo pela fé. Levanto minhas mãos para guerrear, eu dobro os meus joelhos para lutar.